O século XVI foi um século extremamente significativo para a história, especialmente por causa de dois episódios: a chegada de Colombo na América e a Reforma Protestante. Dois episódios também muito significativos para aquele que é possivelmente o maior pensador do período, Michel de Montaigne. Montaigne foi um intelectual, político e filósofo francês que, nascido de uma família aristocrata, já estudava o latim quando era criança. Ficou por anos, sob ordens de seu pai, impossibilitado de se comunicar com outras pessoas em um outro idioma, como o francês, que foi a sua segunda língua, de certa forma. E ele foi, inclusive, enviado para uma casa de servos da sua família, tanto para receber amamentação, como também para se acostumar com os costumes daqueles que não eram tão privilegiados. Montaigne teve uma personalidade muito única e devotou a sua vida ao conhecimento, ao autoconhecimento, para ser mais preciso, porque a filosofia para ele era isso. E isso permitiu com que ele criasse aquele que foi o gênero do ensaio. O ensaio, muito popular nos dias de hoje e na era moderna, é uma invenção de Michel de Montaigne, que buscou escrever de uma forma mais livre e mais pessoal, que tinha como objeto ele próprio. Eis aqui, leitor, um livro de boa fé. Adverte-o ele de início que só o escrevi para mim mesmo e alguns íntimos, sem me preocupar com o interesse que poderia ter para ti, nem pensar na posteridade. Tão ambiciosos objetivos estão acima de minhas forças. Votei-o em particular a meus parentes e amigos. Isso a fim de que, quando eu não for mais deste mundo, o que em breve acontecerá, possam nele encontrar alguns traços de meu caráter e de minhas ideias, e assim conservem mais inteiro e vivo o conhecimento que de mim tiveram. Se houvesse almejado os favores do mundo, ter-me-ia enfeitado e me apresentaria sob uma forma mais cuidadosa, de modo a produzir melhor efeito. Prefiro, porém, que me vejam na minha simplicidade natural, sem artifício de nenhuma espécie, porquanto é a mim mesmo que pinto. Vivos se exibirão meus defeitos, e todos me verão na minha ingenuidade física e moral, pelo menos enquanto permitir a conveniência. Se tivesses nascido entre essa gente de quem se diz viver ainda na doce liberdade das primitivas leis da natureza, asseguro-te que de bom grado me pintaria por inteiro e nu. Assim, leitor, sou eu mesmo a matéria deste livro, o que será talvez razão suficiente para que não empregues teus lazeres em assunto tão fútil e de tão mínima importância. E agora que Deus o proteja. De Montaigne, em 1º de março de 1580. Existe uma ambiguidade nesse que Deus o proteja, porque diz respeito tanto ao destino da obra, no francês original, quanto ao leitor. Hoje, publicado no Brasil nessa bela edição da Editora 34, em sua versão integral, eu acho que é uma peça indispensável nas bibliotecas de filosofia. E se você se interessa, tem um link aqui na descrição pelo qual você pode comprar, e se você comprar através desse link, você também vai estar ajudando este canal. Montaigne, como muitos sabem, foi um pensador cético. Ele fez uma recuperação do ceticismo antigo, um dos primeiros a fazer isso no começo da Era Moderna, e ele teve uma posição de incredulidade diante da crença de que a razão torna o ser humano superior aos outros animais. Pode tornar o ser humano perfeito e inabalável. Para Montaigne, a razão humana não é tão dominante quanto dizem, quanto o ideal renascentista gostaria que fosse, ou nós não somos capazes de ser seres tão nobres e inabaláveis como proposto, por exemplo, na filosofia estoica. Nós somos seres passionais, sujeitos ao erro, sujeitos à arbitrariedade, à sorte e à putrefação. Nós não somos tão diferentes assim dos outros animais. Montaigne também vai criticar bastante a vida que é voltada totalmente para a obtenção de glória e admiração dos outros e prestígio, e vai fazer uma defesa da vida ordinária.
criticando muito também o pedantismo e a arrogância intelectual. Montanha também promoveu uma importante defesa da tolerância religiosa, um homem, portanto, muito à frente de seu tempo, que estava, por sua vez, marcado pela intolerância. Era um período extremamente sangrento por conta das guerras de religião, guerras da religião, entre catolicismo e protestantismo. Montanha vai, baseando-se muito nos céticos, dizer que podem ser feitos excelentes argumentos para ambos os lados e nenhum se apoia em um verdadeiro e irrefutável fundamento metafísico. Portanto, essa guerra poderia durar para sempre. Seria muito mais correto e recomendável um esforço de mútua aceitação das partes. Um de seus principais ensaios, ou pelo menos de seus mais famosos e longos, por sinal, é a Apologia de Raymond Sebon, onde ele apresenta este argumento e fala bastante da sua influência dos céticos, que ajudaram ele a ver a situação com um olhar diferente daquele dos dogmáticos, seja do lado protestante ou católico. Raymond Sebon foi um teólogo que escreveu tentando provar racionalmente os fundamentos da crença cristã, e ele foi bastante criticado, seja por aqueles que diziam que a religião não deve ser confundida com a racionalidade científica, não se deve tentar fazer um trabalho como esse, mas ficar apenas com a fé, que deve ser suficiente, ou então por aqueles que não acreditavam que os argumentos dele eram fortes o suficiente, e isso poderia levar ao risco de ateísmo. Bom, vamos ler um pouco das respostas de Montanha em sua apologia a essas diferentes críticas, começando pela primeira. É somente a fé que nos revela os inefáveis mistérios de nossa religião e nos confirma a sua verdade, o que não significa não seja bela e louvável empresa pôr a serviço dessa fé os meios de investigação que o homem recebeu de Deus. E não há como duvidar um momento sequer, seja este o emprego mais digno que nos caiba dar a nossas faculdades mentais, nem exista ocupação e objetivo mais elevados para um cristão do que os de orientar seus estudos e meditações no sentido de embelezar, estender e ampliar os alicerces de sua crença. Contra a segunda crítica, Montanha vai dizer: essa gente merece que lhe responda com mais energia, pois é mais perigosa porque mais maliciosa. E mais à frente: para o ateu, tudo o que se escreve tem alguma relação com o ateísmo, e ele envenena com seu próprio veneno o mais inocente pensamento. Mais à frente: o meio que emprego para rebater essa objeção, e me parece o mais adequado, é o de humilhar e espezinhar o orgulho e a arrogância do homem, o de lhe fazer sentir sua inanidade, sua vaidade e seu vazio, de lhe arrancar das mãos as armas mesquinhas que lhe fornece a razão, de o forçar a inclinar-se e beijar o chão ante a autoridade e impotência da divina majestade. Só a esta pertencem a ciência e a sabedoria. Só ela pode avaliar sozinha alguma coisa, e dela tiramos aquilo com que nos enfeitamos e tanto prezamos em nós. Então, Montanha vai passar longas páginas falando como que o homem e o animal que a gente chama de irracional, que não tem linguagem, que não tem capacidade de pensamento abstrato sob nossa ótica, não são tão diferentes assim. E ele vai dar vários exemplos, como, por exemplo, a forma talvez mais genuína e verdadeira que os cães vivenciam a amizade, ou a forma que o cavalo também parece ser capaz de sonhar. O ponto de Montanha é que não deveríamos nos empenhar em embelezar a nossa própria imagem e de esconder os pontos negativos e preocupantes da nossa própria natureza, como que jogando para debaixo do tapete. É preciso reconhecer o lado obscuro, o lado das paixões, o lado da morte, da sujeira, de tudo aquilo que está envolvido com a nossa natureza, que é uma natureza corpórea, não é uma natureza puramente mental. Além de defender que o homem não é superior e não é tão diferente dos outros animais, Montanha também mostra neste ensaio que a razão tem uma espécie de vácuo, que ela é incapaz de levar a verdades absolutas.
e a incapacidade de conduzir a uma felicidade genuína. Bom, uma coisa muito interessante que o André Skorilac, o intelectual que escreve a apresentação dessa edição aqui, comenta, é que Montaigne substitui a pretensão à verdade pela pretensão à veracidade quando ele escreve os ensaios. Porque o que são os ensaios? Vamos falar um pouco sobre eles. Os ensaios são a tentativa de Montaigne de conhecer a si mesmo. Isso nos lembra do conheça-te a ti mesmo de Sócrates, uma das frases mais importantes e impactantes da filosofia. Essa é uma abordagem que vai ser muito importante para Montaigne e ele vai, assim, se colocar nos seus ensaios, mas não é falando sobre si próprio que ele vai chegar às suas respostas, e sim falando sobre os seus pensamentos, suas inquietações, de uma maneira mais livre, mais desprendida de certas regras e normas, e assim ele consegue, talvez, apresentar algo que seja relevante para o leitor também. E se não, é algo que não vai fazer a mínima diferença porque vai morrer com ele. Então é muito interessante a liberdade de Montaigne nos ensaios e como que eles têm insights profundos e diversos sobre os mais diferentes tópicos.